Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Você e a Lei, que a SIC Internacional transmite todas as terças-feiras de 15 em 15 dias, e que neste horário é uma emissão nacional em direto dos estúdios da SIC Internacional em Newark, New Jersey. Tem como comentador residente Moisés Absan. Muito boa noite. Boa noite. Este programa é também transmitido pelo www.vejatv.com. Pode sintonizar esta emissão em qualquer lado do mundo. E do outro lado do Atlântico temos Miguel Reis, advogado, que todos nós já conhecemos. Miguel, boa noite em Lisboa. Agora já não é no Brasil, é em Lisboa. Boa noite. Como é que está o tempo? Bom? Boa noite. Aqui está um bocadinho frio, mas num dia destes vamos ter primavera. Ótimo. Aqui também ainda não é primavera de Praga, mas para lá andamos. Mas o que é certo... O que é certo é que esta emissão, como já disse, é transmitida por todo o mundo através do Veja TV e também SIC Internacional em todas as plataformas, ou quase todas, para todos os Estados Unidos. É aquilo que fazemos nós todas as semanas, de 15 em 15 dias, com a presença do Moisés Absan e, neste caso, do Miguel Reis. Moisés Absan, há uma notícia muito importante que hoje foi divulgada também, vai ser divulgada, aliás, amanhã, pelo Jornal Luso-Americano, uma notícia de uma investigação que tem quase ano e meio, e que andámos a tentar descobrir até que ponto é que o Visa Waiver Program poderia falhar. Chegámos à conclusão, na notícia que publicamos, que os países que neste momento são aqueles que são confrontados pelo Departamento de Justiça americano como os que violam as regras do Visa Waiver. Portugal, Grécia, Hungria e mais um país, Eslovénia também. Mas Portugal está em graves problemas. Esse é o único problema com o Visa Waiver Program, porque não é uma garantia que eles vão continuar nesse programa. Porque se a pessoa não obedece e fica mais de 90 dias aqui, e se tem muitas pessoas, e esses dias eles descobrem, porque eles sabem quando a pessoa entra e quando a pessoa sai. Então, eles podem verificar se a pessoa ficou fora do prazo. E, no fim, se tem muitas pessoas assim, Portugal vai perder esse direito e vai ser como o Brasil, que é muito difícil para conseguir um visto de turista. Porque nós temos uma quota de 3% imposto pelas autoridades americanas, significa que em cada 100 pessoas que entram nos Estados Unidos há um espaço de graça de 3% para ficar. 3 pessoas em cada 100. Neste momento nós ultrapassamos largamente esse número, estamos nos 12%, 14%, o que é de facto um problema muito grave, que pode trazer consequências. Mas, por sua vez, a União Europeia veio hoje também a lume dizer que iria pedir autorização para, não iria autorizar, digamos assim, que os americanos entrassem em território europeu sem visto. Há aqui uma guerra naturalmente política entre a União Europeia e os Estados Unidos, porque há muitos países europeus que não têm acesso ao Visa Waiver Program. E eles consideram que isso é discriminação, o que é de facto um problema. O que me leva a perguntar ao Miguel Reis, rapidamente, o que é que ele pensa disto. A União Europeia, por sua vez, a dizer aos Estados Unidos que não vai autorizar... Eu acho que é justo, que tanto mais que Portugal tem um sistema de passaportes que é dos mais avançados do mundo. Se os americanos não controlam ou não usam as potencialidades de que o passaporte eletrónico português permite, é porque, em algumas coisas, a grande América é antiquada de um ponto de vista tecnológico. O Estado português cumpre as suas obrigações, criando e forçando os seus cidadãos a adotar meios seguros, nomeadamente no plano dos passaportes, no plano do cartão de cidadão. E aí, olha, acho que se está a fazer uma tempestade num copo d'água, mas o caminho natural, se houver uma atitude de retaliação da parte dos Estados Unidos, nomeadamente por relação a um país que tem uma postura séria no controle das migrações, parece-me absolutamente natural que a União Europeia faça o mesmo, não é? Faça o mesmo, não é? Faça o mesmo. Faça o mesmo. Exatamente. Ok, Miguel, temos aqui um telespectador já em linha, Carlos de Miniola. Boa noite, Carlos. Boa noite. Diga, faz favor. Olha, obrigado pelo programa que vocês estão a fazer, estou muito agradecido e todas as terças-feiras eu vejo o seu programa. Eu gostava de falar com o senhor
advogado que é o senhor... Moisés, E não, fala sobre a imigração. Sim, doutor Moisés Arsan, sim. Então, Moisés. fala, senhor. Eu só queria fazer uma pergunta, era o seguinte, eu sou casado com a minha mulher, que é divorciada, mas nós casamos, ela tem 2 filhos, a filha mais velha tem 18 anos. Eu queria saber, se pudesse, fizesse um favor, saber qual era a idade que ela podia pôr a mãe e eu legal. Então, deixa eu estar claro aqui. Essa menina que tem 18 anos de idade é cidadã americana, não? E você e a mãe... Cidadã americana. Ok, e você e a mãe dela estão Yeah. aqui ilegal. Correct? Yeah. Ok. E o casamento aconteceu antes que a menina alcançou 18 anos de idade, não? Yeah. Então, esse é um caso muito bom, mas tem que esperar até que ela tenha 21 anos de idade. Aí ela pode... Tem que esperar até os 21. 21, sim, senhor. O casamento tem que acontecer antes que ela alcance 18 e aí ela tem que esperar até que ela tenha 21 para poder ajudar a mãe e pai. Oh, obrigado. Ok? Certo, Carlos? E só uma pergunta mais, Fala. vou interrompê-lo. Será que, por exemplo, a mãe dela, da miúda, é divorciada e eu casei com ela, será que também dá para eu ficar legal? Olha, você divorciou da mãe dela, não? Yeah. E você não é o pai dessa menina, não? Não, eu não sou o pai da menina, Então- mas já estou morando com ele há 10 Ok. anos, casei há 3 e agora gostava de saber Eu entendo. se fazia o favor Casou há de 3 anos com informarem esta senhora. que Sim, quando sim. a minha mulher fica através da filha, eu também posso ficar. Sim, isso que eu estou falando. Se Oh. a filha tinha menos de 18 anos de idade, na data do casamento, você vai ser classificado como um padrasto. E Exato, quando é um yeah. padrasto legal, embaixo das leis de imigração, quando a sua Pois. filha alcança 21 anos de idade, ela pode aplicar para os dois, a mãe de sangue neste caso, o e o padrasto. padrasto. Está certo? Yeah. Ok, Carlos, obrigado. Ok, obrigado. Muito obrigado, eu. Boa Até noite. logo. Pronto, a explicação é detalhada. O problema do DACA é um problema muito complicado. Hoje surgiram também indícios de que os republicanos podem reformar o sistema migratório com base nesta lei do DACA, mas sem irem muito mais do que isso. Não permitem aos pais das crianças que possam continuar neste país. Apenas aos jovens que classificam para isso, depois havendo um processo novo para os jovens chamarem os seus pais. Isso parece-me ser mais um passo. Se as crianças, ou pessoas jovens, Sim, os jovens, sim. os jovens, se eles só têm DACA, nunca vão poder aplicar para o mãe e pai. A ideia surgiu hoje, depois da conferência de imprensa do Paul Ryan, em que um senador republicano teria dito que primeiro as crianças e depois eles próprios, esses jovens, iriam aplicar para os seus pais, dentro dos Estados Unidos. Ele vai, é a mesma coisa, ele vai não é? ter que mudar a lei, Sim, claro. porque a lei não é assim. Pois, a lei não é assim. E esses republicanos e Eles dizem uma políticos, coisa e outra, é um bocado complicado. eu não acredito que eles falam. E como é que estamos a ver as eleições neste momento, com toda esta confusão? Well, eu creio agora que o Donald Trump, os republicanos, eles estão contra o Donald Trump. Então, a probabilidade o Donald Trump nunca vai ganhar. E se era dentro do Donald Trump e Hillary Clinton, ou Donald Trump e Bernie Sanders, o democrata vai ganhar. Porque Sim, o Donald Trump, ele não é bom para o país inteiro. Tem lugares pequenos, grupos que gostam dele, porque são pessoas... Muito conservadoras. mais do que isso, eles são racistas e antisseméticos. Claro. Essas pessoas vão votar para o Donald Sim, Trump, claro, mas isso claro. não é o país inteiro. Exatamente, isso é verdade. Maria Reis, em Lowell, Massachusetts. Muito boa noite. Sim, olha, eu e o meu marido somos donos de um andar no Algarve Ok. e de uma casa
casa na aldeia ali no centro de Portugal. Ok. Eu estou para ir a Portugal agora, mas queria fazer uma doação dessas duas casas, vamos lá, Sim. ao meu filho. Sim. É o único filho que eu tenho, Sim. mas ele não pode ir lá este ano. Eu queria saber se eu preciso levar uma procuração para o que for, se alguma coisa me for preciso lá, que eu não faço ideia o que é preciso fazer. Miguel, resposta. Não, pode fazer a doação nos Estados Unidos. A doação pode ser preparada por um advogado ou um solicitador e pode ser feita nos Estados Unidos, num consulado de Portugal, que tem funções notariais. Não pode é fazer uma doação ao seu filho sem o seu filho estar presente Espera, só um ou pouco, Miguel, só um representado pouco. por alguém. Minha senhora, estamos os dois a falar ao mesmo tempo. A senhora está a falar ao mesmo tempo que o advogado. Vamos ter que falar um de cada vez. Portanto, o Dr. Miguel Reis diz para consultar no advogado. Depois, claro, aqui não há solicitadores, portanto o advogado vai ter que fazer... Não. Um advogado americano não sabe fazer isso. Claro que não, Mas é isso que eu qualquer estou a caso dizer. português Claro, faz. também... Então, para fazer a doação no consulado. A senhora pode fazer a doação com a presença do seu filho, não é, Miguel? O que é essencial é que... Espera, minha senhora, dê-me só um momento, por favor. Se precisa a presença dele, eu não me importo. Minha senhora, vai ter que me dar um minuto enquanto o doutor fala, porque não nos entendemos. Diga lá. Essencial, é indispensável a presença dele. Ok, a presença é indispensável no consulado. Presença pode ser feito no consulado ou pode ser feito Num aqui, advogado. mas é indispensável a presença dele. Claro, e todo esse Tem trâmite... que aceitar a doação, ele tem que aceitar a doação. Pronto, esse tem que ser feito aqui nos Estados Unidos, evita que a pessoa vá a Portugal, não é? Se ele é filho único, qual é o interesse da senhora em fazer uma doação? Minha senhora, ouviu Qual a é a pergunta? vantagem? Ouviu a pergunta do Dr. Miguel Reis? Se ele é filho único, Ouvi qual é o... muito bem, mas eu vou ver, quer dizer, eu posso fazer isso aqui no consulado, o meu filho é casado aqui, a mulher também tem que estar presente, eu não queria que ela estivesse. A mulher não tem que estar presente. Não tem que estar. Eu só quero ter a doação quando eu morrer, não é? Claro. Quando eu morrer. Então- Não, aí, minha senhora, não é assim. Não é É fazer, que a doação, se a senhora mas a casa fizer... só passa para ele quando eu morrer, é isso? Não. Isso não é uma doação. Se a senhora fizer uma doação, a senhora deixa de ser proprietária da casa. Agora. Agora. Doa. Exatamente. Amanhã o seu filho, imagino, se que o seu filho é casado num regime de comunhão de bens ou de comunhão de adquiridos, se eu se imagino, oxalá, não o desejo, mas que se divorcia da sua nora, ele vai ter que repartir esses bens com a Claro, se vai fazer mulher agora. que Portanto, é melhor a senhora usar o apartamento, deixar que as coisas corram normalmente e quando um dia os senhores falecerem, aquilo é do seu filho, ele é filho único. Mas tem que fazer um ela testamento. morrer, Eu ela não quero que o governo venha em cima da minha casa. Pois, Essa é uma consulta particular. isso é uma coisa que poderá fazer. Consulte o advogado Miguel Reis aqui na Ferris. Ou pode telefonar, o telefone vai ser dito hoje durante o programa. A senhora vai consultar, é um caso muito específico. Vai ligar para o Dr. Miguel Reis aqui em Newark e eles explicam pelo telefone. Minha senhora, diga então, mas tem que me explicar, diga. O meu filho é casado aqui na América. Eu sei, É um eu caso- sei. é um caso Em Portugal ainda nunca comunicou Luís, o casamento. Sim, não, minha senhora, temos que falar desse assunto em privado, então, está bem. Yeah, isso não é para esse show. Ok, muito obrigado. A explicação é esta. O Dr. Miguel Reis diz que a senhora quer ficar até ao fim da vida, mas é casado com uma senhora e a senhora quer dar só ao filho. É uma confusão tremenda. Isto não é uma doação, como diz o Dr. Miguel Reis, e muito bem. Isto não é uma doação. Mas, Luís, esse Sim, programa claro, aqui, claro, esse claro, programa claro, aqui claro. não é para uma consulta particular de uma pessoa. Tem que ser, a resposta tem que ser Muito ajudar rápido, tem muitas que ser a pessoas. pergunta muito rápida para nós E podermos rápido. responder. Então, se uma pessoa tem que falar muito, explicar muito o caso dele, então é complicado. Tem que fazer uma consulta com um advogado. Aqui Claro, podemos ajudar e responder. Uma coisa rápido não é tão complicado para todo mundo entender. Sim, mas a senhora não estava a perceber que a situação não é bem o que ela queria. Não há uma doação aqui. Sim, Existe. por essa razão- E era isso que o Dr. Miguel estava a tentar Ai, explicar e ela não entendeu. Por essa razão, essas perguntas não é bom para a televisão. Pronto, em princípio será aquilo que nós pedimos sempre aos telespectadores. Perguntas muito rápidas, muito sintéticas e nós damos o aconselhamento para onde deve dirigir-se para fazer esse tipo de reparo. Mas, objetivamente, é isto. E nós estamos a falar, objetivamente, de imigração
e do problema que existe exatamente em ser esta reforma migratória tardar e que, de facto, esta guerra eleitoral vá transformar este projeto do Presidente Barack Obama num grande problema, depois, mais tarde, para muitos milhões de estrangeiros que vivem neste país já há muitos anos e que ambicionam ter uma reforma migratória. Será viável 4-4, juízes 4 contra 4, poderem resolver este problema já em junho? Sabe, Luís, eu creio que se nós tínhamos aquele Scalia. juiz que morreu, dentro desse grupo de 9 pessoas, ele, claro, não queria aprovar essa lei porque ele é muito conservativo, muito no lado direito. Agora vamos ver o que é feito. Agora, tem 4-4, nós temos melhor possibilidade. Então, mas eles não vão adiar uma decisão com 4 juízes de um lado, 4 Eles do podem, ou eles podem empatar. Sim, mas se tem aquele Scalia agora, sim, 100% nós perdíamos o caso. Isso é verdade. António, muito boa noite em New York. Boa noite. Diga, faz favor. É assim, eu tenho uma questão que eu estou há 11 anos neste país e trabalhei num restaurante onde eu fiz sempre os meus descontos. O meu processo de trabalho e da migração saiu legal do Departamento de Trabalho e da Migração. E porque não me deram o meu cartão para eu, no mínimo, tirar a licença de conduzir aqui neste país. Se desde que eu entrei aqui neste país, eu sempre fiz os meus descontos corretos. Olha, senhor, eu estou bem claro com você. Só por causa que o Departamento de Trabalho aprovou o contrato de trabalho para você, esse não dá direito de trabalhar. Esse é só te dá direito de trabalhar se você recebe o Green Card. Mas o seu problema é que você está aqui ilegal há muitos anos. E você não pode aplicar para o Green Card, residência, você tem que sair fora do país. Quando você sai fora do país, a lei fala que você não pode voltar para 10 anos. Claro. Agora, então tem muito pouco que você pode fazer com esse caso. Mas, então, tem que haver um mínimo de explicação. Porque se eu entrei aqui legal neste país Legal. e tenho o restaurante como cozinheiro profissional, Ok. me garantiram o meu processo de trabalho, me assinaram e o meu processo saiu legal na imigração. Tudo bem, mas tem 3 pedaços para ganhar o contrato de trabalho, como você fez. Primeiro é o Departamento de Trabalho, que o seu caso foi aprovado. Foi aprovado. Segundo, a imigração, para provar que o patrão tem o dinheiro para pagar seu salário. Isso foi aprovado. O terceiro é quando você vai pedir para o Green Card, para a residência. Mas você não tem esse direito, porque você entrou com visto, ou sem visto, não sei, de Portugal, mas você ficou ilegal. Isso que é problema. Então, e a lei agora não te ajuda. Você vai ter que esperar. Você tem crianças nascidas aqui? Ok, então, mas só mais, pronto, esqueçamos esse pormenor. Só uma informação. Diga. Será que eu tendo, eu não é abrir muito coisa, será que eu tendo habitado numa casa, pronto, eu pago o meu direito do meu apartamento, será que o proprietário, o senhorio da casa pode aumentar no mês seguinte $200 da renda da casa? Olha, senhor, você tem um contrato com eles? Não tenho nada assinado, Ok. esse é o problema. Então, se você não tem o contrato, Não tenho nada assinado. ele só tem que dar Ou só notificação. por boca. Sim. Então, por essa razão, esse vai mês por mês. Então, se ele dá notificação para você, através de uma carta, uma coisa registrada ou assim, Mas isso é legal neste país? claro que Entendo isso? é legal, porque você não tem um contrato escrito, seu contrato é verbal. E na lei americana, quando está falando de imóveis, tem que ser escrito. Então, quando você não tem esse documento escrito, é mês por mês. Então, ele só precisa dar 30 dias de notificação quando ele quer aumentar o aluguel, ou 30 dias de notificação se ele quer jogar você fora. Aham. Ok. Exatamente. Está entendido? Tá bom, obrigado. Essa é a lei. Obrigadíssimo. Desculpa. Esta é a lei, beijo. Doutor Miguel Reis, há aqui um pedido de João Neves de Yonkers, que tem uma propriedade pequena, um pequeno pinhal em Portugal, mas que já levou 600 euros de multa este ano
por não estar limpo e ele não está lá e quer, tem medo de entrar em incumprimento e quer doar ou abandonar, o que é que ele deve fazer para não ser penalizado? Olha, isso é absolutamente invulgar. Há muito tempo que se sustenta a aplicação de uma norma que obriga à limpeza da floresta, mas eu não tenho conhecimento de que isso é capaz de ser uma situação de excesso de zelo. Não, é que a propriedade não tem sido limpa, ele pagou 34 euros de mim e diz que já não vai pagar mais, vai abandonar, porque já levou 600 euros de multa por falta de limpeza na sua propriedade, mas ele não está lá. Isso, se é uma pequena propriedade, isso é absolutamente anormal. Deve estar junto a uma... Se é uma pequena propriedade, uma multa desse valor é Não, absolutamente... são várias multas já, não é uma multa. Ele já pagou 600 euros de multa durante o ano todo. Ele não tem nenhum representante fiscal em Portugal. Não faço a mínima ideia. Esta é a pergunta colocada em telemóvel. Eu vou perguntar ao telespectador, se está connosco hoje, Sr. Neves, a explicação é o que é que se está a passar em Portugal em relação... Isso é absolutamente anormal. Sim, absolutamente anormal. Embora haja uma norma. Isto, segundo creio, é em Salvaterra de Magos. Sim, seja em qualquer lado do país. Eu não conheço nenhuma situação em que tenha havido, em que tenham sido aplicadas multas dessa natureza. 600 Agora, euros é muito. ele tem, apesar de tudo, está com alguma sorte, porque se ele tem a terra abandonada, Tem. podia ter acontecido uma outra coisa, que era o Estado ter ficado com a terra e tê-la integrado. É isso que ele quer. Ele quer libertar-se completamente. Que é uma propriedade pequena, quer se libertar, de maneira que diz que não paga mais IVA porque não quer pagar mais multas. Isso ele pode negociar a integração da terra na Bolsa de Terras. Exatamente. Então, amigo Neves, esse é o caminho a seguir. O que eu sugiro é que ele se dirija à Junta de Freguesia e que faça isso. Claro. Então, olha, Junta de Freguesia é uma boa ideia, caro amigo, ou então dizer a alguém, seu amigo em Portugal, Se que é eu faça. para dar escusa de estar a gastar dinheiro. Exatamente. Maria, em Long Island, muito boa noite, como está? Olá, Maria, em Long Island, faz favor. Sim, eu tenho uma pergunta para o Diga. Dr. Moisés. Diga. Sim, senhora. Sim, é o seguinte, o meu cartão verde termina em agosto, Ok. mas os meus pais estão um pouco doentes e eu queria saber se em caso tenho uma emergência, como é que eu tenho que fazer. Well, se vai vencer em agosto, você, mínimo, você tem que fazer é dar entrada no processo agora para estender o Green Card para mais 10 anos. Agora, depois que você dá entrada no processo, se você tem que sair e tem recibos que você deu entrada, você só tem que fazer um apontamento na imigração. E tem um link aí dentro da página de imigração que chama InfoPass. Você clica aí e marca uma hora para falar com eles, e normalmente eles dão um apontamento em 1, 2 ou 3 dias, e aí você mostra que você já deu entrada, que você tem o Green Card e você tem que viajar por causa que seu pai está doente, eles vão dar um carimbo no seu passaporte, prolongando por um tempo mais. Claro, evita assim ter um problema de estar em cima da hora, não é? Ok, senhora? Pois, exato. É o seguinte, eu já fiz a aplicação para ficar americana, Ok. mas já meti os papéis em setembro e já me chamaram para os fingerprints, mas não me chamaram para o teste, para fazer o teste. Ok, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, April. Well, já tem que mandar para você, já normalmente é 6 meses. Pode estar atrasado a imigração ou não? Não sei, mas eu normalmente é 6 meses. Se passa muito tempo mais, faz a mesma coisa que eu falei, faz um InfoPass e vai lá e fala com uma pessoa para ele verificar se tem Claro. mandaram uma carta que você não recebeu, uma coisa assim. Está certo? Sim, Muito tá obrigado, Maria. Prazer em vê-lo. Hoje este programa faz 18 anos, com Moisés Absan. É uma data importante. Há 18 anos que Moisés Absan possui este espaço do Você e a Lei. E durante muitos anos nós É incrível, temos não? estado aqui estes anos todos também, Luís, com a algum vida- interregno, e a em vida que vai outros muito- colegas estiveram aqui também nesta bancada. Mas o que importa, de facto, é o timing do programa, o espaço, o tempo, que parece não ter passado.
Na verdade, a vida vai muito rápido. Isso aconteceu. É incrível para pensar que já passou 18 anos a primeira vez que nós fizemos o programa. O primeiro programa com Moisés Absan tinha cabelo negro, mais magro, E era um a jovem. barba negro. E agora continua jovem, mas o cabelo é que mudou de cor. Mas é normal. E isso é uma data muito importante para ser realçada hoje. Vamos fazer um pequenino intervalo, voltamos já a seguir. Até já. Muito boa noite, regressamos ao programa Você é Lei hoje com muitas chamadas telefónicas. Nós estamos a ouvir a lista de espera a tocar incessantemente atrás, o que significa que há imensa gente a ligar, o que é bom, muito bom sinal, neste programa que assinala os 18 anos do Você é Lei, aqui no estúdio com Moisés Absan. Estamos já com uma chamada do Arkansas, de Eldorado. Muito boa noite, Albino Garcia. Olá, boa noite, Sr. Luís Pires e Dr. Moisés Absan. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, Sr. Luís Pires. Boa noite, estamos a ouvir, força. Daqui é Albino Garcia, do Arkansas, da cidade bonita do Eldorado. É para vos felicitar pelo lindo programa que vocês têm, tão construtivo e útil à comunidade portuguesa. Quero agradecer ao Dr. Absan por tanto que nos ensina aqui nesta longínqua paragem do Arkansas. E também quero apelar a todos os portugueses que vivem nos Estados Unidos que leiam o livro, portanto, O Anjo de Bordeus, do autor Luís Pires, que é um grande jornalista. Um abraço para todos os portugueses dos Estados Unidos. Muito obrigado, Albino. Muito obrigado. Grande amigo, quis telefonar, andava insistentemente a perguntar. É sinal que estamos a ser vistos no Texas também, em Arkansas. em Arkansas. E o Dr. Absan, não Aspan, Aspan era do Texas, mas Absan está satisfeito por saber que foi convidado a ir ao Arkansas, não é? Eu vou ir. É uma excelente ideia, não é? Albino Garcia, vamos os dois, um dia destes, visitá-lo aí em Eldorado. É uma ideia que fica aqui. Tem que ser muito bonito. Exatamente. E é quente em Arkansas. É relativamente. Eldorado é Arkansas, é um território muito junto à Louisiana, portanto está ali no sul, entre o Texas e Louisiana. Então, os portugueses estão no país inteiro? Nós estamos no país inteiro. Miguel Reis, tu também estás no país inteiro, não é verdade? Eu não sei, eu estou aqui em Lisboa. Estás, mas tens os teus advogados aí espalhados pelos quartos cantos do mundo. Temos que é Brasil, dois escritórios. Nós recebemos feedback de desde o Golfo do México até ao norte do Canadá, em razão deste programa. É claro, isso é muito importante. Apesar das diferenças horárias. Queríamos só uma perguntinha rápida para encerrarmos o contacto com Lisboa. Lesados do BES, como é que vai ser? Dizem que, afinal de contas, há um acordo. Haverá esse acordo? Nós temos 400 lesados nos Estados Unidos. Não há acordo nenhum. Não? Não. O que há um acordo para haver conversas com algumas pessoas. E isto é um bocado uma forma de adormecer as pessoas. A grande questão é que a maioria dos lesados do Banco Espírito Santo foram pessoas que julgavam que tinham depósitos a prazo e não têm aplicações em ações de sociedades de offshore. Foram literalmente enganadas, eu diria mesmo burladas, pelos funcionários do Banco Espírito Santo. Claro. Isso são operações sobre valores mobiliários que ou são impugnadas no prazo de 2 anos ou ardeu, não é? Sim. Ainda hoje entramos com uma ação em tribunal para impugnar uma deliberação do Banco de Portugal, 19 de dezembro, que entretanto foi corrigida, ou foi retificada em 12 de janeiro, em que pura e simplesmente o Tribunal diz, relativamente a estas ações que estão nos tribunais, o responsável não é o novo banco, que ficou com todo o património do Banco Espírito Santo, mas o Banco Espírito Santo não tem nada. Claro. Já a pagar porque não tem por onde pagar. Temos 400 lesados do BES nos Estados Unidos, é o que se pensa que haja, segundo informações que nos foram cedidas muito gentilmente por outras entidades bancárias,
que recorreram aos novos bancos para conseguir investir alguns dos seus fundos. Eu acredito que são muito mais. Sim, alguns envergonhados. Há uma coisa que é clara e inequívoca, é que temos um mundo até ao dia 3 de agosto de 2016 e que temos um outro mundo para essa gente depois do dia 3 de agosto de 2016. Exatamente. Quem não entrar com ações no tribunal até ao dia 3 de agosto de 2016 não vai receber nada. Essa é a minha essa é a verdade. Miguel, eu vou convidar os telespectadores a visitarem o teu escritório. 973-817-9831 é o escritório do Miguel Reis Associados em Newark, na Ferry Street, 202 Ferry Street. E tem também o site www.lawray.eu. Pode contactar este site também. Portanto, já sabe, Miguel Reis à sua disposição aqui na comunidade portuguesa. É o único advogado português com escritórios nos Estados Unidos, em contacto direto via Skype. Nós somos 20 advogados. Aí, esse escritório é essencialmente uma janela sobre Lisboa. Exatamente. A Ana Cristina recebe os nossos clientes e abre uma janela para Portugal. Exatamente. As pessoas falam com os advogados. Exatamente, é isso que temos explicado por aqui, de forma que já sabem aquilo que deve fazer, um contacto com o Miguel Reis Associados, aqui na Ferry Street em Newark. Miguel, uma continuação de boa estadia em Portugal, tudo corra bem e felicidades também. Para vocês também. Está bem, para ti também. Uma boa primavera. É isso mesmo que se pretende. Muito obrigado, Miguel, o mesmo para ti. O Sr. Rocha está em Newark. Muito boa noite, caro amigo Rocha, como é que está? Estou bem, Sr. Era só uma perguntazinha. Eu ouvi aí uma senhora a falar em testamento, em testamentos, aí com o Sr. Dr. Miguel Reis. Testamento e a doação. É que isto, o testamento, a gente, em qualquer altura, se pode cobrar o testamento. Exatamente. E a doação, não. Pois, eu estou, por acaso, ainda tenho o Miguel em linha, não tenho Miguel. É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Por isso é que eu lhe perguntei. Espera aí, Miguel, só um bocadinho. Se ela fizer uma doação, fica sem os bens imediatamente. Exatamente. Se o filho se divorciar e for casado num regime de comunhão de adquiridos ou de comunhão de bens, a mulher fica com metade dos bens. Exatamente. Os bens deixam de ser dela, é definitivo. O Sr. Rocha tem razão. E então, o testamento, a gente, se um filho se der mal com os pais podem automaticamente, os pais ou alguém pode quebrar esse testamento. Claro. A doação já não, tem toda a razão. E a doação, não, a doação perdeu a validade, exatamente, tem toda a razão. Caro amigo, muito obrigado pela sua explicação, é muito pertinente. Hein? Não faz nenhum sentido fazer um testamento quando há um filho único, exatamente. Excepto for deserdar. Exatamente. For para atribuir. Exatamente, tens toda a razão. Tens toda a razão. A cota disponível claro. a um terceiro. Exatamente. Então, Miguel, muito obrigado pela tua colaboração uma vez mais. Deixar bens todos ao fim, não faz sentido nenhum fazer um testamento. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, ainda bem que ficaste por aí para a gente perguntar. Aqui acontece a mesma coisa. Aqui é muito melhor para fazer o testamento sempre. Porque se não tem testamento, o processo é mais complicado. Eles têm que pôr anúncios, procurar para outros membros da família. Então, não é tão fácil. Se tem um testamento e é feito direitinho, o processo vai bem rápido e, como você fala, suave. Sim, mas o testamento tem o mesmo efeito tem em Portugal. O testamento pode ser quebrado em qualquer altura. Qualquer minuto, a pessoa que fez o testamento pode rasgar. Pois, exatamente. Portanto, e a tua doação... Mas se dá uma doação, é diferente. Vai perder o direito desse exatamente. A lei, neste aspecto, é exatamente igual. E nós sabemos que nessa vida não é todas as famílias que tratam o mãe e pai bom, não todas as crianças são bons, e o mãe e pai tem que ter o jeito para fazer o que eles querem com a propriedade que eles têm. Sabes, é que muitas vezes são os próprios pais têm alguns problemas com as noras e com os genros. Sim. E querem preservar aquilo que os filhos têm, ou que deixaram por herança aos filhos, não querendo que as suas mulheres ou os seus maridos tenham acesso. Sim. Esse é um problema muito complicado. Mas será melhor deixá-lo correr, normalmente, não é? Até ao final da vida, não é? Porque doação não, porque perde imediatamente o direito todo. Miguel, em relação à imigração, ainda pensas que vamos ter este ano com o novo presidente, que vamos ter a partir de novembro,
a partir do próximo ano. Pensas que poderá haver alguma alteração em termos de imigração? As pessoas estão muito preocupadas com o que pode acontecer Eu no futuro. não creio que vai ter uma mudança das leis de imigração esse ano, porque os republicanos que estão controlando a Câmara de Representantes e o Senado vai falar não quer fazer nada. Mas há eleições de midterm elections Quando tem eleições agora, para o Congresso e para o não, eles não fazem só a eleição para o presidente, mas eles fazem também para o Congresso. E aí, com sorte, os demócratas vai pegar o Senado de volta, como eles tinham antes, e aumentar o número de representantes que eles têm na Câmara. E aí, eu creio que eles podem aprovar uma lei, mas vai ser no próximo ano. Só no próximo. Aliás, o novo presidente ou vai ajudar ou vai desajudar, não é? Tudo depende de quem for eleito. É verdade. Se vai ser um demócrata, 100% as crianças que têm DACA não tem que preocupar. E também, nem se é um republicano, eu creio, depois da eleição, eles vão ajudar os imigrantes, porque eles querem ganhar a eleição no próximo 4 anos. Então, eles querem mudar a cara dos republicanos para parecer uma cara que ajuda os imigrantes. Isso que eles vão fazer. Tu achas que esta questão da imigração ajudou o Partido Republicano a ficar mais fraco nos últimos 2 ou 3 anos? Sim, porque essa briga que eles têm é muito feio. Como começou com Mitt Romney, ele falou que a melhor coisa para os imigrantes é para fazer nada, não dar nada para eles viver tão mal aqui, tão péssimo, tão oprimidos, que não é? ele vai sair voluntário. Então esse não é o jeito para o governo. Sim, mas o que é importante é que entraram mais imigrantes nos Estados Unidos desde que isto aconteceu. Portanto, estão a entrar uma média de 500 mil imigrantes por ano nos Estados Unidos desde 2013. Portanto, já temos mais 2 milhões ou 3 milhões de imigrantes. E nunca vai parar. Nem se eles põem uma a parede. imigração, Desculpa, Miguel. Luís, a imigração ilegal é um negócio fantástico que move bilhões. Quer dizer, eu não estou a ver que algum governo, seja qual for a cor, que expulse os imigrantes porque a América precisa deles para trabalhar, ou que sequer os legalize. Pode pressioná-los, pressioná-los. É muito mais barata a mão de obra ilegal do que a mão de obra legal. Exato, tens toda a razão. E essa é de facto a explicação. Não pode. São 10 milhões de imigrantes clandestinos, isso não resolve, não se vai resolver em termos económicos num ano ou 2. Claro que sim. É a América, é a grande América, nenhum país mais pode fazer isto. Okay. Eu acho que não vai haver intolerância e que vai haver uma compreensão, nomeadamente por esta realidade económica, que não vai mudar nada. Claro, ok, Miguel, muito obrigado. Francisco Barbosa está em Union, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor de colocar a sua questão. Fala, pode falar, meu caro amigo. Eu tenho 2 filhos, nasceu aqui. E eu conheci para ir dar alguma coisa aos pais que têm tudo. Desculpe, eu não consegui entender. Pode repetir, por favor? Eu tenho 2 filhos que são americanos. Ok, 2 americanos, sim. Sim. E eu queria saber se eles, para ir dar mais tarde, como pessoa tem em Portugal, se tem que se registrar como portugueses ou Já percebi. O senhor tem 2 filhos americanos e se quiserem herdar em Portugal, se tem que ter um passaporte português ou um documento português, não é? Tem que ter um papel para herdar o que é os pais. Ok. Este senhor tem 2 filhos americanos e poderá ter alguma coisa que os filhos herdam em Portugal, uma herança. Ele precisa de ser português para ir a Portugal? Eu não creio, eu não creio. Podem ter qualquer nacionalidade, desde que sejam filhos deles, são herdeiros. Claro. Portanto, já sabe, os seus filhos têm direito àquilo que o senhor tem em Portugal sem qualquer problema, sendo americanos ou portugueses. Está explicado? Sim. Pronto, a explicação está dada. Esta é uma questão pertinente. Agora, temos um problema grave, é se as pessoas são americanas, divorciam-se aqui, casam-se com outra mulher e não, estão registados têm registado o seu primeiro casamento em Portugal. Agora surge o problema de terem que se divorciar aqui, em Portugal, voltar a casar com a mulher que já têm, para poder orientar a sua vida. Porque há pessoas que fazem o registro do primeiro casamento, mas não fazem o divórcio e nem o registro do segundo casamento. E isso é, de facto, um problema muito grave.
É um problema em Portugal, mas aqui não tem que registrar um divórcio ou Sim, um casamento em qualquer lugar, mais do que no cidade ou condado onde que você faz esse processo. Então, se você casa aqui e divorcia em Hawaii, é a mesma coisa. Então, aqui nesse país não é tão importante. Se a pessoa casa aqui e faz o divórcio em Portugal, se é válido em Portugal, é válido aqui. Claro. Mas não é a mesma coisa. Exatamente. Se uma pessoa é português, casa em Portugal e faz o divórcio aqui. Não dá. Ou a pessoa é brasileiro Exatamente. e faz o divórcio aqui. Não é bom. Tem que fazer um outro processo, complicar tudo. Porque são sistemas de direito diferentes, não é? Nós regimos por um sistema anglicano ou britânico. Você tem o sistema... Nós temos o sistema da justiça romana, não é? Direito romano, que é completamente diferente. E aqui do nós americano. temos a América é do common law, das leis da Inglaterra. Então são é muito completamente diferente como Exatamente. todas as coisas. E isso é aquilo que neste momento causa alguns problemas e muitas confusões às pessoas que muitas vezes não estão bem informadas sobre as coisas. E a lei, é importante saber que não é a mesma em Portugal e aqui. São leis completamente diferentes. Daí que, aliás, as leis, Moisés, não são as mesmas no estado de New Jersey como não são no Kansas ou na Califórnia, não é? É verdade, mas as leis federal é o mesmo do país inteiro. Sim, aí sim. Mas as leis de cada estado depende da lei. Se é uma lei que é envolvida uma coisa federal, então é controlado pelas leis federal. Mas se é uma lei, uma coisa do estado, como casamento, divórcio, casos criminal do estado, não criminal federal, cada estado é diferente. Daí por vocês não poderem exercer em todos os estados. Os advogados só são advogados no estado, ou em 2 estados. Neste caso, Nova Iorque é o seu caso. Sim. Nova Iorque e New Jersey. Sim. Mas não pode ser advogado da Califórnia. Mas para a imigração, É? o advogado tem licença para todos os estados. Olha, uma novidade. Aprendi isso hoje, ao fim de 18 anos. Porque isso é federal. Então, eu tenho clientes já em 30, 40 estados e eu faço o processo com eles. Não importa. A única coisa que o advogado não pode fazer, se não tem a licença, eu não posso ir para a Califórnia e abrir um escritório no meu nome. Sim. Eu preciso ter um advogado da Califórnia para ser um sócio comigo para abrir o escritório lá. Exatamente. Mas para fazer a imigração, pode ser feito através do internet, através do telefone. Isso não é problema. Isso é um benefício para aqueles que nos estão connosco a partir de outros estados e que podem contactar o escritório de Moisés Absão. E sabe o que é bom com isso? Tem muitos estados que não têm muitos imigrantes e não tem advogado de imigração. E vivem num lugar que não pode conseguir ajuda. Mas por razão que imigração é federal, eles podem contratar um advogado em New York, em Boston, em Flórida, onde que tem muitos advogados de imigração. Isso é importante. Nós estamos quase a chegar ao final deste programa, um programa especial, marca 18 anos de Você e a Lei, é importante. Queremos mencionar que na próxima semana nós vamos estar aqui com um especial informação. Obviamente não lhe vou dizer ainda o que é que temos, porque isso é o segredo dos deuses, mas na próxima terça-feira contamos ter aqui um programa com qualquer tema que é de certeza do seu interesse e do seu agrado, porque os programas que temos são, e já o provou a semana passada em que falámos de compra e venda de propriedades, inteiramente do seu interesse. Provavelmente iremos falar de impostos, estamos na altura dos income tax, é importante referir isso, como podemos tocar noutro assunto que lhe diga diretamente respeito. Esse é o objetivo deste programa, é aquilo que rege a lógica deste especial de informação, que alterna completamente com o programa Você e a Lei, com Moisés Absão. Portanto, prometemos regressar dentro de uma semana, aqui, neste mesmo estúdio, com um especial de informação. Moisés Absão, hoje com muita chamada telefónica, mas o interesse das pessoas têm no país em saber um pouco mais sobre as suas dúvidas e as suas preocupações. Vai ter mais perguntas depois da eleição. Sim, vamos estar preparados para isso, porque de certeza absoluta vamos ter aqui uma chuva de explicações. Para Você e a Lei, em nome de toda a equipa que o produziu e realizou, desejo-lhe uma boa semana. Voltamos a ver-nos para a semana. Tenha uma ótima semana.